Eliane, eu gostaria que você começasse falando um pouco sobre essa manifestação, né, da direita, liderada ali por Silas Malafaia, ex-presidente Bolsonaro, com uma ideia de reunir 1 milhão de pessoas na praia de Copacabana para pedir anistia aos golpistas de 8 de janeiro, por tabela, reafirmar o seu domínio aí sobre a direita e esse fora Lula na pauta. Mas, pelo menos, segundo o resultado científico, né, do monitor do debate político no meio digital, que é da USP, chegou à conclusão de que 18 mil pessoas compareceram. A Polícia Militar do Rio de Janeiro fala em 400 mil. Né? O fato é que cada um vai acabar pegando uma narrativa ali para defender esse coro, né, que pode ter sido puxado aí pelo presidente, ex-presidente, pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em relação a essa luta contra o STF, o pedido de anistia. A gente vai ouvir 2 trechinhos, um do ex-presidente e um de Tarcísio falando sobre o assunto. Não vou sair do Brasil! Que golpe foi esse que o Mossad não ficou sabendo? Todas as narrativas contra mim foram para o espaço. Marielle Franco, Valéria, sem imóveis do Vado Ribeira, móveis do Alvorada, joias, vacina, tudo foi embora. Sobrou fumaça do gol. A gente está aqui no dia de hoje para lutar pela liberdade. A liberdade é uma árvore que dá fruto. E no dia que essa árvore morrer, os frutos vão embora. Vai embora o investimento, vai embora a segurança jurídica, vai embora a prosperidade, vai embora a própria democracia. Qual a razão de afastar Jair Messias Bolsonaro das urnas? É medo de perder a eleição? Porque eles sabem que vão perder? A gente está aqui para pedir, para lutar, para mostrar que nós todos estamos juntos, para exigir a anistia daqueles inocentes que receberam penas desarrazoadas. A gente está aqui em homenagem ao Crezão. A gente está aqui pela família dele, porque o Crezão não pode ter ido em vão. Bom, e aí, Eliane, a gente tem, né, o presidente dizendo que vai ser o candidato, né, em 2026 e o que pode também ser o candidato. Pois é, na verdade, esse ato aí que foi programado para ser uma demonstração de força do Jair Bolsonaro se transformou numa demonstração de força, de fraqueza do mesmo Jair Bolsonaro e mais, demonstrou também que há uma divisão na direita, né? Quem estava ali é da extrema direita, enquanto a direita mais moderada recua, põe um pé atrás para ver no que isso vai dar. Né, o Bolsonaro inelegível, ele pode mover ali os 18 mil, ou mesmo que sejam 400 mil da extrema-direita, mas ele deixa de ser apetitoso para a direita mais moderada ou mais fisiológica. O fato é que há uma divergência enorme de números, mas vamos pensar bem, Carolina, quem é mais confiável para medir, fazer esse tipo de medição de multidões, né? Os especialistas da USP ou a polícia do Rio de Janeiro, que é toda contaminada e que é vinculada, dependente do governador Cláudio Castro, que é, enfim, de extrema direita e contra o governo federal, e enfim, pode não ter sido 18 mil, mas está difícil virar 400 mil, as imagens mostram muito claramente. Além disso, o Bolsonaro teve um azar ali, ou foi uma montagem ou foi um azar do Bolsonaro, porque o palanque dele tinha atrás um prédio, aliás, o prédio onde a Marta Rocha, a eterna Miss Brasil do Brasil, né, Miss Universo, Miss Brasil, Marta Rocha morava, né, e numa janela, assim, de andar inteiro, você tinha lá, anistia não,
né? Então, o Bolsonaro falava aqui a favor da anistia e atrás dele uma campanha aberta contra a anistia. Pode ter sido montagem, mas o fato é que viralizou na internet. Aliás, se o evento foi fraco de público presencial, foi fraco também de público nas redes. Bolsonaro não é mais o mesmo, né? As redes sociais dele não se mobilizaram nem sequer para ouvir o discurso dele. Tudo aquilo foi um circo armado em Copacabana para, aspas, defender a anistia para que o que o governador Tarcísio Gomes de Freitas chama equivocadamente de inocentes. Eu achei muito esquisito, né? Ele chamar de inocentes aqueles e aquelas que vandalizaram, quebraram tudo no Congresso, no Planalto, no Supremo Tribunal Federal. De inocentes não tem nada e não precisa ser jurista nem fazer julgamento técnico para tirar essa conclusão. Eles são criminosos. Mas, na verdade, o ato não foi convocado para defender aqueles lá que estão já presos e condenados, mas sim para usar o 8 de janeiro, a anistia ao 8 de janeiro, para tentar favorecer Jair Bolsonaro, que está inelegível. E aí o que a gente tem é que Jair Bolsonaro e Lula já não movem montanhas e nem movem multidões Brasil afora. Portanto, os dois têm um embate dentro do Congresso Nacional. E é aí que o Centrão, por exemplo, que não tem nada de Centrão, é o direitão, está dividido em relação ao 8 de janeiro. Anistia ou não, né? Como deixou de ser uma questão de rua, está sendo uma questão de Congresso Nacional. Vamos ver como é que isso evolui lá. Na minha opinião, modesta opinião, vai depender do embate, da polarização entre governo e oposição. Bom, Eliane, deve sair hoje os detalhes para se colocar em prática, né, essa isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 mensais, uma promessa de campanha do Lula? Sim, o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se encontram daqui a pouco, às 10 horas da manhã, para fechar os detalhes finais dessa proposta, que, como você bem disse, Carolina, é um compromisso de campanha e tem sido um carro-chefe do presidente Lula no momento de baixa popularidade. Então, o Lula com a popularidade caindo, né, em queda livre, o Lula faz uma guinada à esquerda do seu governo e, ao mesmo tempo, toma medidas de cunho populista, né? Essa isenção é o seguinte: hoje não paga imposto de renda, é isento do imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.824. Isso vai passar para R$ 5.000, dependendo da aprovação do Congresso Nacional. E, portanto, a intenção é favorecer 32% dos trabalhadores que ficarão livres de pagar imposto de renda. É claro que isso não cai do céu nem é de graça. A previsão da perda de arrecadação do governo é de 35 bilhões de reais por ano. Então, nessa discussão de hoje do Haddad com o Lula, o que está no foco é como compensar. O governo já anunciou várias vezes que a compensação será com taxação para os mais ricos, taxação para quem tem renda acima de R$ 5.000 por mês e 10% a mais de taxação para quem ganha mais de R$ 1 milhão por ano, né? O Lula prometeu que o projeto chega amanhã ao Congresso
E eu quero ver qual é o centrão ou qual é a força política que vai ser contra a isenção até R$5.000, né? Porque esse é o grosso do eleitorado, né? Então, eles vão votar a favor da isenção. O problema do governo vai ser na votação da compensação, porque muitos partidos, muitos parlamentares que têm bases entre os mais ricos vão votar contra e articular contra a compensação de quem ganha mais. Seguimos com a Eliane Cantanhede aqui no Jornal Eldorado para falar um pouco sobre orçamento, né? Uma pauta que desde o final do ano passado a gente está tratando aqui pelas idas e vindas, mas agora o relatório da Lei Orçamentária Anual tem expectativa de ser apresentado aí pelo senador Ângelo Coronel nessa semana. Mas do que depende esse avanço também, Eliane? Pois é, orçamento de um ano tem que ser aprovado no ano anterior. Portanto, o orçamento de 2025 tinha que ter sido aprovado até, no máximo, dezembro de 2024. Mas passou dezembro, passou janeiro, passou fevereiro e estamos cá em março e nada de orçamento. Sem orçamento, o Congresso para, não faz nada, né? Tá tudo parado e o governo fica também refém desse cronograma do Congresso. E agora a previsão é de que a Comissão Mista de Orçamento aprove o orçamento amanhã e o plenário conjunto de Câmara e Senado, chamado plenário do Congresso Nacional, aprove o orçamento de 2025 finalmente na quarta-feira. Essa data é importante, por quê? Porque o presidente Lula vai viajar para o Japão e para o Vietnã e vai levar com ele a bordo os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. Sem os dois em Brasília, é muito difícil ter votação importante em plenário. Eles querem, portanto, o governo e os presidentes das duas casas querem que seja aprovado o orçamento ainda nesta semana. E aí tem uma novidade nesse orçamento, que é ali um pouco mais de 700 milhões de reais para o MST, né, o movimento dos trabalhadores sem terra. E isso é parte dessa esquerdização, dessa guinada à esquerda do governo Lula para tentar manter a popularidade entre a sua base tradicional, né? E portanto, ali um agrado ao MST. Aliás, o MST que o Lula visitou agora, alguns dias atrás, está se reaproximando do MST. Isso é uma, vamos dizer assim, é uma jogada arriscada, porque o Lula pode tentar manter a base tradicional dele, mas com isso perder novos aliados que foram importantes para garantir a vitória dele, por exemplo, em 2022, e que são importantíssimos para manter a base de apoio ao governo dentro do Congresso Nacional. Vamos ver, né, Carolina, como é que vai se desenrolar esse imbróglio atrasadíssimo do orçamento da República. E enquanto essa aprovação do orçamento depende também da definição das comissões temáticas, né? É uma coisa que também está sendo cozinhada aí no banho-maria há algum tempo, também por conta dessas indefinições, quem vai ficar com o quê. O que tem de perspectiva para a definição das comissões? Pois é, o Davi Alcolumbre, que é bastante experiente e que tem um comando muito claro no Senado, ele conseguiu resolver os embates entre os partidos, as forças políticas, resolvendo antes. Então, quando ele tomou posse na presidência do Senado, já estava tudo decidido, tudo dividido, sem problema. Mas na Câmara, que tem muito mais gente, né? Lembrando que são 513 deputados e só 81 senadores, a Câmara tem muito mais gente, muito mais partido, muito mais conflito
né? E tem um presidente que não tem nem de longe a força e a experiência do Davi Alcolumbre. O Hugo Mota tem 35 anos, é um deputado jovem, né? E que tem que comer muito feijão, né? Para organizar as coisas. Então, o pau está quebrando na Câmara, e principalmente em torno das duas principais forças políticas e da polarização nacional. O PL do Jair Bolsonaro, que tem 92 deputados e é a maior força, tem o maior número de cadeiras, né, tem direito a 6 comissões. E depois vem ali a união do PT, do PCdoB e do PV, que tem direito a 5 comissões, mas quem escolhe as principais é o PL. E o PL, que não é bobo nem nada, está querendo a Comissão de Relações Exteriores para dar por Eduardo Bolsonaro, que esse ano já foi 3 vezes aos Estados Unidos, ou seja, em 2 meses e meio ele foi 3 vezes aos Estados Unidos e está se articulando com o Congresso e com o governo norte-americano para ingerência política no Supremo Tribunal Federal Brasileiro, no Congresso Nacional pela Anistia, ou seja, é um nacionalismo meio esquisito esse dos bolsonaristas, né? Falam tanto em nacionalismo, mas querem a ingerência política dos Estados Unidos em assuntos internos do Brasil. Então o PL quer a Comissão de Relações Exteriores, mais a Comissão de Saúde, que é uma comissão importantíssima, por quê? Porque a saúde tem em todo lugar, todo município, né? E tem muito dinheiro no Ministério da Saúde, muitos interesses, e tem a derrota do Bolsonaro histórica durante a pandemia. Bem, além dessas 2 comissões importantes, o PL também disputa direitos humanos, né, que o bolsonarismo já tem no Senado, com a Damares Alves, que é do Partido Republicanos, né, e também o PL quer a Comissão da Amazônia no ano da COP 30. Imagina o PL com a Comissão da Amazônia no ano da COP 30, o estrago que pode fazer. Já o PT disputa a Comissão de Educação e também a Comissão de Fiscalização e Controle, que é importante para a gestão, né? E o PT também gostaria de cultura, trabalho e ciência e tecnologia, mas tem que combinar com os adversários. E o União Brasil, por exemplo, que é um partido sem ideologia, um partido rachado ao meio, né, quer ficar dono e tem boas chances de ter a comissão mais importante por onde passam todos os projetos, que é a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Resta saber quem vai ser o famoso que vai assumir essa comissão pela União Brasil.